com reprodução agora remotamente das perguntas enviadas pela imprensa após o jogo. Rádio Cidade, programa do Vozão. Boa noite, Thiago Nunes. Explica pra gente. Primeiro tempo, o Ceará jogou muito bem. E no segundo, o que foi que aconteceu que o time não repetiu a dose? Boa noite. Boa noite. Tivemos uma atuação realmente, né, que deixamos a desejar. Não só no segundo tempo, mas o primeiro também. Mesmo com o placar 2-0, poderíamos ter tido uma atuação melhor. De maneira geral, a equipe não se apresentou bem, né? Temos que nos reorganizar, porque em nenhum aspecto a equipe hoje foi soberana. Mesmo a equipe adversária não tendo grandes oportunidades, a gente deixou a desejar em termos de performance, né, principalmente comparando a nossa equipe com a gente mesmo, né, em outros momentos. Jogando dentro de casa, a vitória veio, o resultado é importante, mas a atuação, no meu ponto de vista, deixou a desejar. Responsabilidade totalmente minha, né, e que nós temos que nos reorganizar rapidamente para que possamos fazer um jogo melhor já no próximo sábado. Olá, Thiago Nunes, Evaldo Alisson da Rádio Vozão. Thiago Nunes, queria que você falasse a respeito da sua maior dificuldade dentro do jogo, né? Como você observou essa equipe do Iguatu, e eu queria que você falasse também da melhor estratégia que você pode usar nesse segundo jogo, né? Como se comportar diante da equipe do Iguatu lá no estádio deles, onde eles estão acostumados, um jogo tão decisivo que vale vaga para a semifinal do Campeonato Cearense. A equipe do Iguatu se apresentou muito bem, uma equipe muito bem organizada, né? Parabéns ao treinador do Iguatu, Washington, pela organização da equipe dele. Parabéns pela campanha toda, né? E a gente espera um jogo dificílimo lá na volta, né? A gente viu alguns jogos deles jogando em casa, sabe como o fator local deles, eles levam vantagem, né? Eles têm um campo lá que favorece muito o futebol que eles apresentam em casa. Então a gente vai ter que ter um nível de concentração muito alto para que a gente possa, né, fazer uma atuação compatível com a grandeza do Ceará e classificar, né, para a semifinal. Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Boa noite, Thiago Nunes. Thiago, há alguma lição desse jogo que fica para a segunda partida em Iguatu? Ou algo a corrigir para essa segunda partida que define a classificação para as semifinais do Campeonato Cearense, Thiago? Não, tem vários pontos a serem corrigidos, né? E rapidamente a nossa equipe já apresentou um futebol muito melhor do que apresentou hoje. A gente sabe também que tem tido baixas importantes nas últimas semanas, né? Jogadores importantes que estão de fora, que acabam também fazendo com que a equipe em algum momento sinta, né, a sequência dos jogos, ou até mesmo, né, a carência técnica em alguns momentos. Mas hoje foi um dia que tecnicamente a gente não foi bem, taticamente a gente foi muito desorganizado, né? Responsabilidade minha, como eu disse antes, o time não foi organizado hoje. Fisicamente sofremos também dentro da partida, então é uma partida que, na minha avaliação, a gente poderia ter rendido muito melhor, né? Fizemos um planejamento para que a equipe tivesse mais descansada, mais inteira para jogar esse jogo. E o aprendizado sempre se tem, né? Que a gente tem que ter um nível de concentração muito alto, um respeito muito grande por todas as equipes e principalmente saber que o futebol ele nos cobra caro, né? O momento que você não está bem. Boa noite, professor Thiago Nunes, Pedro Cavalcante, aqui do portal Esporte News Mundo. Thiago, no último sábado, diante do Atlético de Alagoinhas, você acabou poupando parte do seu time para esse duelo contra o Iguatu. Eu gostaria de saber se você está satisfeito com o desempenho da sua equipe e o quão importante é dar esse descanso aos seus atletas, tendo em vista o calendário puxado do futebol brasileiro. Obrigado. Sobre a recuperação dos atletas, a gente tem tido a preocupação, né, porque tivemos atletas que iniciaram a pré-temporada depois, alguns atletas que tiveram Covid, então perderam uma parcela importante, atletas que jogaram pouco, e a gente está tentando dar minutagem para todo mundo nesse período inicial de preparação. Mas como falei já na resposta anterior, eu não fiquei satisfeito com o rendimento da equipe, achei que a equipe, né, não foi bem. Vocês pouquíssimas vezes, né, me enxergaram, me viram fazendo algum tipo de crítica à nossa equipe, e hoje a crítica é todo mundo, né? É o treinador, é a comissão técnica, né, é o grupo de jogadores. Nós teríamos que ter tido uma atuação melhor, mais compatível com a grandeza do Ceará, com a responsabilidade que temos com a competição, com as ambições que temos dentro da temporada. Então, hoje a gente não está feliz, né? Não fiquei feliz com a atuação da nossa equipe, e nós temos que dar uma resposta imediata, mesmo com a vitória, né? Não podemos esquecer que vencemos a partida, mas mesmo com a vitória, temos que render muito mais do que tivemos hoje. Boa noite, professor Thiago Nunes. Aqui é Mário Kempis, do blog do Kempis e do TVC Esporte Clube. Professor, a impressão que deu, não sei se para você também foi a mesma coisa, mas a impressão
é que as mudanças feitas não surtiram efeito. Pareceu que os jogadores que entraram não corresponderam à altura, tanto que o primeiro tempo foi muito bom e o segundo tempo foi preocupante. Queria que você pudesse avaliar as substituições e o que você pode falar sobre o rendimento do time, principalmente na segunda etapa. Muito obrigado. Nós tivemos 8 chances de gol dentro do jogo, né? Algumas delas no primeiro tempo, outras no segundo, não aproveitamos. E eu não penso que sejam só pelas substituições, concordo que a equipe não foi bem, já falei isso anteriormente, mas os jogadores também que saíram, né, eles saíram por algumas razões, técnicas, táticas e também físicas, que a gente precisava dar movimento para outros jogadores, entender um pouco mais como é que esses caras estariam voltando, né, os caras que entraram no segundo tempo. E realmente a equipe oscilou demais, fez um segundo tempo pior do que o primeiro, abaixo da crítica, né, e temos que dar uma resposta imediata para o próximo partido. Tiago, tudo bom? Horácio Neto da Rádio Povo CBN, prazer estar falando com você. Eu queria lhe perguntar sobre um personagem da partida específico, que é o Léo Rafael. O volante atuou bem, fez um bom primeiro tempo, acabou não jogando a segunda etapa, mas eu queria lhe perguntar hoje, com essas ausências de volantes que o Ceará tem devido a algumas lesões, o Léo Rafael terá mais espaço nos próximos jogos? Obrigado. O Léo é um meia, né? Ele não é um volante. Eu estou utilizando ele como um segundo volante, né? Um jogador vindo mais de trás, porque ele tem a capacidade de organizar jogo. É a primeira partida como titular, né, no profissional do Ceará dele. Então é um jogador que ainda tem muito que amadurecer, muito que vivenciar dentro do futebol, dentro do Ceará. Aos pouquinhos a gente vai dando minutagem para que ele ganhe confiança. É muito precoce qualquer tipo de exigência em relação à performance dele. Mas é um atleta que tem se destacado nos treinos. E eu, como é de praxe, eu não fico escondendo nenhum jogador dentro do vestiário, né? Eu coloco todo mundo para jogar, o cara que está se destacando no treino tem oportunidade. E aí o campo fala, né? Os jogadores que acabam se destacando mais no jogo e nos treinos acabam tendo mais oportunidades. É isso que a gente tem feito, rodando o elenco, dando oportunidade para todos jogarem. E aí é dos jogadores aproveitarem as suas chances quando as têm. Robson Nogueira, Rede A Notícia do Ceará. Boa noite, professor Thiago Nunes. Prazer estar falando com você mais uma vez. Qual o recado que você deixa para o torcedor alvinegro depois do jogo de hoje, depois desse resultado? E o que é que o torcedor pode esperar para a próxima partida, no próximo sábado? Aquele abraço. O recado é de agradecimento ao torcedor que veio, né? Veio nos prestigiar, veio incentivar, né? Valorizar o campeonato estadual. Também um pedido de desculpas natural pelo que poderíamos ter rendido mais. A nossa equipe tem potencial para isso. O torcedor já nos viu jogando atuações muito melhores, inclusive nessa temporada, atuações, né, soberanas aqui dentro. Então a gente tem que estar sentido, por mais que tenhamos vencido a partida, né? A gente não pode esquecer que a gente venceu o jogo. E temos uma vantagem mínima, mas uma vantagem para o jogo da volta, um jogo duro, difícil e que sabemos que temos a obrigação, né, de levar o Ceará para a próxima fase, por uma questão de grandeza, história, né, mas também respeitando muito o rival, que é um rival que apresentou organização, apresentou boa capacidade técnica, capacidade competitiva, é um adversário que vem fazendo uma boa campanha no estadual e nós temos que ter todos os cuidados e respeito para merecermos essa passagem para a semifinal.